Hello, boa noite, queridos e queridas, como vão vocês? Deus os abençoe grandemente. Vamos aqui dar início ao nosso estudo do livro de Isaías. Hoje nós vamos falar do capítulo 21 e 22. O capítulo 21 fala sobre a predição da queda de Babilônia. E o 22 vem falando do quadro profético do cerco de Jerusalém. Depois a gente vai dando prosseguimento nos outros capítulos, tá certo? Então, você novo que está chegando, se inscreva no canal, aperte aí na palavrinha inscrever-se, no sininho, na palavrinha toda, já estará escrito e escrita, tá bom? Depois que você fizer isso, você vai ver uma mãozinha do lado, você clica na mãozinha para mostrar para o canal que você gosta do que eu trago aqui e de que você está presente, né? Que você está gostando das mensagens, da palavra amiga que eu venho trazendo aqui para vocês, tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos e abençoados, tá? Não esqueçam, no final, quando eu terminar de ler o capítulo e também fazer a explicação, de você compartilhar com alguém, tá? Faça isso, compartilhe com uma pessoa amiga, compartilhe mesmo com outras pessoas que você não conhece, às vezes conhece só de vista, mas e você sabe que essa pessoa está assim um pouco afastada de Deus, então você compartilha, mostra para ela que você faz parte desse grupo, né, que nós sempre nos reunimos aqui após a oração das 6 da tarde, a gente se reúne aqui para buscar conhecimento na palavra de Deus, né, e que você está já no capítulo de Isaías, né, no livro do profeta Isaías. Aí convida a pessoa para entrar e clicar na palavrinha inscrever, no sininho, na palavrinha toda, já estará escrito. Você mostra para a pessoa como faz e diz para ela que não se paga nada por se inscrever no canal. Quanto mais pessoas se inscreverem no canal, melhor para mim poder uma hora entrar diretamente com vocês ao vivo, tá bom? Então vamos aqui dar continuidade aqui ao nosso estudo. Eu vou ler, depois eu venho com a explicação, tá? Então, já estou aqui com a Bíblia na mão, ó. Nós vamos falar do capítulo 21, que está aqui, capítulo 21, depois do 22, tá bom? Espero que você já esteja com sua Bíblia aí, se não estiver, preste atenção, tá bom? Se coloque num lugar bacana aí e vamos prestar atenção, tá bom? Então, diz assim no capítulo de número 21, versículo 1, diz assim: peso do deserto do mar. Como os tufões de vento do sul, contudo assolam, ele virá do deserto, de uma terra horrível. Dura visão me foi anunciada. O pérfido trata perfidamente, e o destruidor anda destruindo. Sobe, ó Elão, Sitia, ó Mediá, que já fiz cessar todo o seu gemido. Por isso os meus lombos estão cheios de angústia, dores se apoderam de mim, como as dores daquela que dá a luz. Fiquei abatido quando ouvi, e desanimado, vendo isso. O meu coração se agita, o horror apavora-me, a noite que desejava se me tornou em temor. Põe-se à mesa, estão de atalaia, comem, bebem, levantai-vos, príncipes, e untai o escudo. Porque assim me disse o Senhor: vai, põe uma sentinela, e ela não diga o que vir. É ela que diga o que vir. E quando vier um carro com um par de cavaleiros, um carro com jumentos e um carro com camelos, ela que observe atentamente com grande cuidado. E clamou: um leão, meu senhor. Sobre a torre de vigia estou em pé, continuamente, de dia e de guarda me ponho noites inteiras. Então eles pediram para colocar uma pessoa de sentinela, né, na torre. E eis que agora vem um carro com homens e um par de cavaleiros. Então respondeu e disse: caída de Babilônia,
caída é. E todas as imagens de escultura dos seus deuses quebraram-se no chão. Ah, malhada minha, e trigo da minha eira. O que ouvi do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, isso vos anunciei. Peso de Duma, gritam-me de Seir, guarda, que houve de noite? Guarda, que houve de noite? E disse o guarda, vem amanhã e também à noite. E se queres perguntar, perguntai, voltai e vinde. Peso contra a Arábia. Então já foi outra, isso foi uma das profecias, a profecia de Dubá, que eu li primeiro, tá? De Dubá não, de Dumá, profecia de Dumá, quando o Isaías profetizou. E ele também profetiza contra a Arábia. Aí diz assim, peso contra a Arábia. Nos bosques da Arábia passareis a noite, e, ó viandantes de Dedanim, sai com água ao encontro dos sedentos moradores da terra de Tema. Sai com pão ao encontro dos fugitivos. Porque fogem de diante das espadas desembaiadas, e de diante do arco armado, e de diante o peso da guerra. Porque assim me disse o Senhor, dentro de um ano, como os anos dos assalariados, desaparecerá toda a glória de Quedar. E os restantes do número dos flecheiros, os poderosos dos filhos de Quedar, serão diminuídos. Porém, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Então, essa foi a segunda profecia. Aí houve, lá no capítulo de número 22, houve também um quadro profético do cerco de Jerusalém. E disse assim, peso do vale de visão. Quem tens agora, pois que com todos os teus subistes aos telhados? Tu cheia de clamores, cidade turbulenta, cidade alegre, os teus mortos não foram mortos à espada, nem morreram na guerra. Todos os teus governadores juntamente fugiram, foram atados pelos arqueiros. Todos os que em ti se acharam foram amarrados juntamente e fugiram para longe. Portanto digo, desviai de mim a vista e chorai amargamente. Não vos canseis. Está acompanhando? Acompanha. Não vos canseis mais em consolar-me pela destruição da filha do meu povo, porque dia de alvoroço e de atropelamento e de confusão é este da parte do Senhor Deus dos Exércitos. No vale da visão, dia de derrubar o muro e de clamar até aos montes, porque Elão tomou a aljava, juntamente com carros de homens e cavaleiros, e Quedar descobriu os escudos. Vamos pular um pouquinho aqui para adiantar por causa do tempo, tá bom, gente? Depois vocês continuem lendo. Vamos lá para o versículo de número 12, que fala que o Senhor Deus dos Exércitos chamou naquele dia para chorar e para prantear, e para raspar a cabeça e cingir com o cilício. Porém, eis que o gozo e a alegria matam-se bois e degolam-se ovelhas, come-se carne e bebe-se vinho. E disse, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas o Senhor dos Exércitos revelou-se aos meus ouvidos, dizendo, certamente esta maldade não vos será expiada, até que morras, diz o Senhor Deus dos Exércitos. E continua dizendo sobre Sebena, que é degradado. Ele é exaltado. Aí diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, anda e vai com este tesoureiro, com Sebana, o mordomo, e diz-lhe, que é que tens aqui, ou a quem tens tu aqui, para que cavasses aqui uma sepultura? Cavando um lugar alto, a sua sepultura, e cinzelando na rocha uma morada para ti mesmo? Eis que o Senhor te arrojará violentamente como um homem forte, e de todo te envolverá.
Certamente com violência te fará rodar, como se faz rolar uma bola num país espaçoso. Ali morrerás, e ali acabarão os carros da tua glória, ó próprio da casa do teu Senhor. E demitir-te-ei do teu posto, e te arrancarei do teu assento. Vamos pular aqui para o versículo de número 23. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. E fixá-lo-ei como um prego num lugar firme, e será como um trono de honra para a casa do seu pai. E nele pendurarão toda a honra da casa do seu pai, a prole e os descendentes, como também todos os vossos menores, desde as taças até os frascos. Desde as taças até os frascos. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, o prego fincado em lugar firme será tirado, e será cortado, e cairá, e a carga que nele estava se desprenderá, porque o Senhor assim o disse. Então, vamos entender aqui a explicação, o que diz, né? O que nós vamos ver? Lá no capítulo 21, no capítulo 20, foi falado sobre a profecia simbólica contra os egípcios e os etíopes, né? Aqui ele já vem predizendo sobre a queda da Babilônia e também profetiza contra Dumá e contra a Arábia. Aí ele vem profetizando, né? Também faz um quadro profético acerca de Jerusalém. E diz assim no versículo 1, peso do deserto do mar. Então essa profecia foi anunciada contra a Babilônia, chamada por Deus de deserto do mar. Embora essa nação fosse irrigada e próspera devido ao rio Eufrates, ela seria desolada. Nesse período, a Babilônia estava sob o domínio assírio, mas lutava para se reerguer. Porém, com essa profecia, o Senhor mostra que a rebeldia da nação seria descoberta e punida. Então, Deus estava vendo todos os erros deles lá, né? Também fala sobre a queda da Babilônia, não é mesmo? No versículo 9, que fala, e eis que agora vem um carro com um homem e um par de cavaleiros. Então respondeu e disse, caída é Babilônia. Então está dizendo assim, que a primeira vez que ela caiu foi no ano 689 a.C., com a invasão de Senaqueribe, rei da Assíria. O apóstolo João também recebeu revelação contra ela nos últimos tempos. A Babilônia se tornou um símbolo espiritual de tudo o quanto faz oposição a Deus e ao seu povo, como apostasia, mundanismo, altivez, opressão, orgulho e idolatria. No entanto, o paganismo instituído por ela, por meio dos falsos deuses, será totalmente destruído. Então, por causa de todos esses pecados, né, a Babilônia seria totalmente destruída. E aqueles que buscam socorro nos ídolos estabelecidos pela Babilônia estarão fadados ao fracasso, pois sofrerão com o mesmo julgamento e castigo destinados a ela e que a farão cair. Vamos lá para vamos falar agora sobre o capítulo de número 22, que fala sobre o quadro profético, né, acerca de Jerusalém. No versículo 4 desse capítulo, diz que, portanto digo, desviai de mim a vista e chorarei amargamente. Não vos canseis, mas em consolar-me pela destruição da filha do meu povo. Então, isso aqui foi o que está escrito no versículo 4, que diz que desviai de mim a vista e chorar amargamente. Isso era Isaías pedindo, que ele pede para que ninguém olhe para ele nesse momento, pois a sua alma estava consternada de pesar e tristeza pela destruição que futuramente viria a Jerusalém.
Então Isaías sabia, né, que Deus já havia revelado para ele. E ele então já também ia profetizando. Ele sente a dor de Deus ao ver que o povo será devastado. O exemplo do profeta, os verdadeiros servos de Deus, a exemplo, né, do profeta, mostra que os verdadeiros servos de Deus trazem esse grito de dor dentro de si, isto é, sente a mesma tristeza do Senhor ao verem pessoas negligenciando a vida espiritual. Você entende? E, consequentemente, colhendo o sofrimento por causa dos erros, né? Como não sentia a aflição do povo? Como o servo de Deus pode assistir à ruína das pessoas e não se condoer com isso? Somente os falsos servos vivem de maneira egoísta, focadas no próprio bem-estar. Então, gente, entenda que o Senhor, Deus, ele clamou para que as pessoas pranteassem, se humilhassem, né? Porque Jerusalém era uma cidade conhecida só por alegria, né? Era uma cidade que era muito conhecida por alegria. Os moradores de lá, eles costumavam sempre festejar nas ruas e nos telhados das casas deles lá, né? Lá não onde eles moravam. Inclusive, foi o que fizeram quando houve o livramento das ameaças de Sanaqueribe. Porém, as pessoas continuavam sem ter consciência das suas necessidades espirituais. Para você ver. Por isso, o convite do Todo-Poderoso para que confessassem os seus pecados, chorassem de arrependimento e se humilhassem debaixo da sua poderosa mão. Quem não sente pesar e vergonha pelos seus pecados não consegue de fato se arrepender. A tristeza, segundo Deus, aliada à fé, produz arrependimento, mudança e salvação. Então, gente, entenda que Deus estava pedindo para que todos se arrependessem, se humilhassem para Ele. Mas olha o que o povo não estava enxergando isso. Então, Sebena, um oficial que tinha lá com o nome de Sebena, era um oficial lá do reino, ele era um homem muito ambicioso, era egocêntrico e ele era muito corrupto. A sua queda e a sua vergonha ocorreria repentinamente pela ação divina. As profecias anteriores se referiam às nações, mas agora Deus se dirige de modo particular a esse homem, a fim de submetê-lo à disciplina. Deus queria disciplinar ele pelo fato dele ser a pessoa que ele era. Tão ambicioso, tão arrogante, tão corrupto, né? Sebena seria despedido e substituído por Eliaquim, um homem justo. Embora Eliaquim fosse servo do Altíssimo quando foi chamado, acabou também por fracassar em sua missão. Assim, de igual modo, foi arrancado. Então, a soberania divina permanece poderosa e firme sobre as pessoas e sobre todas as instituições e todas as nações. Aí, vamos continuar aqui entendendo isso. O que nós vimos? Nós vimos que Deus, então, Deus fez uma advertência. Deus advertiu todo aquele povo contra os moradores, aqueles moradores, as pessoas que moravam lá no deserto. Ele disse que todos seriam consumidos, porque Deus queria que todos se humilhassem. Deus ordenou, então, que para o profeta Isaías, que ele colocasse um vigia lá na torre, lá no lugar lá, para que ele avisasse sobre tudo que se aproximasse de lá, ou todos que se aproximassem da cidade, para avisar eles. Mas, olha só, no ano de 722 a.C., lá existiu um príncipe caldeu da região do Golfo Pérsico, chamado Marduk, que era chamado Baladã. E esse príncipe, ele então resolveu ir contra a Assíria para capturar a Babilônia. Ele queria a Babilônia e com isso ele foi coroado rei da Babilônia, porque ele conseguiu.
E lá, isso aconteceu lá numa região lá. Não sei se no noroeste ou no nordeste, acho que foi no nordeste. E Elã, que se apoiou também com ele, ficou revoltado, mas Sargão, que era um outro homem lá, conseguiu expulsar Baladão da Babilônia, que era o Marduk, né? Só que depois foi chamado de Baladão da Babilônia. Mas junto a essas tropas desse monte de tropa que havia lá, houve a revolta contra também um outro homem, contra Senaqueribe. Mas Senaqueribe, ele derrotou Alã, aquele Elã, né? Alã não, Elã, e acabou, destruiu com a terra ao redor lá do Golfo Pérsico. Tudo isso, Isaías foi profetizando. Ele foi profetizando sobre aquelas situações, sobre tudo que estava acontecendo lá. Aí ele falou também de Ezequias, do rei de Judá, e os outros de lá, próximo, né, da corte lá real, eles achavam que esse Baladão, que era o Marduk, seria capaz de acabar com a força do império da Assíria. Mas Isaías profetizou avisando que ele não conseguiria, que não ia acontecer isso, que Marduk ele não ia conseguir acabar lá com a força do império da Assíria. E realmente aconteceu, ele não conseguia. Então Isaías, ele vai falando, ele continua falando, até que ele resolve dizendo que a mensagem que ele falava era de Deus, e que ele estava apenas contando tudo que Deus tinha falado para ele. Tudo que Deus tinha falado para ele, você entende? Então, esse tal de Marduk, né? Marduk, o tal do Baladã, ele não teve sucesso nenhum no que ele pretendia lá contra os assírios. E aí as coisas foram acontecendo, muitas coisas foram acontecendo, e Deus então continuou advertindo a todos e falando contra muitas coisas. Ele falou também do Vale de Visão, que era lá em Judá, que era uma cidade lá. Deus então convidou para todo mundo se lamentar, para todo mundo se humilhar, e eles em vez de se lamentar, de orar, se humilhar a Deus, né? Eles não fizeram nada disso. Eles começaram a comer, a beber, e falando que eles comamos e bebamos, porque amanhã nós morreremos, mais ou menos assim. Então, o que acontece? Nós precisamos discernir que a nossa fortaleza, para que a gente possa fortalecer a nossa alma, é só Deus. Só Deus pode fazer isso por nós, né? Ele fortalece a nossa alma, a nossa saúde, e só Deus pode fazer essas coisas por nós. Então, nós precisamos, com isso, a gente vê nesses casos aqui, né, por falta de obediência, por não se humilharem, né? Deus foi avisando, porque Deus sempre avisa. Ele sempre avisa quando nós estamos errando, ele dá um jeito de nos avisar. Então, por falta de intimidade com Deus, naquela época foi falado que era tempo de sorrir, tempo de chorar. E é verdade, até hoje existe isso, né? Nós temos o tempo de sorrir e o tempo de chorar. Então, nós precisamos se voltar cada vez mais para Deus. E nós precisamos sempre nos arrepender dos nossos pecados, dos caminhos que às vezes nós tomamos errado. E muitas das vezes sabemos que é errado e continuamos no erro. E aí Deus deixa as coisas acontecerem para que você seja punido e se arrependa. A partir do momento que você se arrepender, se humilhar para Deus,
confessar os seus erros e seus pecados, certamente Ele terá misericórdia e te ajudará. Mas, infelizmente, lá naquela época, infelizmente, o povo de lá, eles não respondiam a Deus de modo que agradasse a Deus. Ao invés de eles responderem a Deus, eles mandavam usar, eles mandavam, não, eles usavam de festa, fazia folia. E aí eles acabaram, que Deus permitiu que houvesse a destruição de tudo, você entende? Então, eu quero dizer para vocês que o melhor caminho é quando nós nos arrependemos e buscamos a Deus, você entende? Busque ao Criador, busque a Deus, independente de qualquer coisa na sua vida. Eu sempre falo isso aqui. Independente de qualquer coisa, busque a Deus, porque Ele é a nossa única esperança. Ele é o único que pode nos dar a salvação. Não existe outro caminho. Não existe. O único caminho que existe é Deus nas nossas vidas. Então, nós precisamos sempre dessa intimidade com Deus. Todos os dias. Ter intimidade com Ele, se colocar num lugar apropriado, é você e Deus e mais ninguém. Não precisa ninguém saber que você está orando, que você está se humilhando, que você está entregando para Ele os seus erros, os seus pecados, porque certamente Deus terá misericórdia de você e te perdoará. Então Ele vai fazer com que você comece a reviver, a ter uma nova vida. Por isso devemos buscar sempre a restauração da nossa alma, buscar que Deus nos encha do Espírito dele, para que a gente tenha força para continuar nessa vida, porque não é fácil, né? Nós sabemos que viver do jeito que as coisas estão está difícil, mas nós precisamos buscar em Deus cada vez mais. Por isso que foi falado que há tempo de sorrir e há tempo de chorar. Então deixa o tempo de Deus fazer sobre a sua vida, você entende? Procure fazer o que é certo para que você não venha se arrepender e chorar. E se você se arrepender dos seus pecados, se dirija a Deus, fale com Ele, busque Ele, se coloque no cantinho e fale com Deus, tá bom? Amanhã eu venho com você com o capítulo de número 23 e 24 do livro do profeta Isaías. Espero que você esteja gostando, continue me acompanhando aqui, que nós temos muita coisa ainda para falar a respeito do livro de Isaías, tá bom? Que Deus os abençoe grandemente e até amanhã, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Tchau!